Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o estudo das estruturas e vamos ver como alterar um membro do tipo string de uma estrutura. Para trabalhar esse conceito a gente vai utilizar o seguinte programa. Então escreva um programa que receba a matrícula, o nome, a quantidade de horas trabalhadas e o valor da hora trabalhada de um funcionário e informe o salário do funcionário. Por exemplo, o funcionário aqui, a matrícula dele é 10, o nome dele é Pedro, ele trabalhou 40 horas e ganha R$ 10 por hora. Então, como ele trabalhou 40 horas e cada hora vale R$ 10, então ele vai ganhar 40 vezes 10 igual a R$ 400. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, então para trabalhar esse programa a gente vai utilizar aqui o REPL.it. Vamos abrir aqui a nossa IDE. E vamos digitar o nosso código. Então primeiro vamos importar a biblioteca para ler informações do teclado. Gerar dados na tela. Logo após vamos importar a biblioteca para manipular string. String.h. Aqui vamos criar a nossa estrutura. Então nossa estrutura ela vai representar um funcionário. Então quais são os membros de um funcionário? O funcionário tem uma matrícula, tem um nome, tem o número de horas trabalhadas e tem um valor por hora. Então a gente vai criar aqui uma estrutura struct funcionário com essas informações. Então a gente vai colocar aqui int matrícula, uma string para representar o nome. A gente vai afirmar aqui que o nome vai ter no máximo 50 caracteres. Um int para representar o número de horas trabalhadas. E um float para representar o valor da hora. Aqui embaixo vamos criar o nosso main, int main. E aqui a gente vai criar o nosso funcionário. Então struct funcionário, vamos chamar de f. Vamos criar aqui também uma string só para a gente trabalhar os conceitos dessa aula. Então vou pegar os dados que estão nessa string e colocar dentro aqui do nosso membro do tipo string da estrutura funcionário. Beleza, agora vamos ler os dados do funcionário, printf. Informe os dados do funcionário. Beleza, aqui a gente vai ler esses valores. Então, o primeiro valor digitado vai para a matrícula do funcionário, que é um inteiro. O segundo vai para o nome, que é um string. O terceiro vai para horas, que é um inteiro. E o último vai para valor hora, que é um valor float. Então, o primeiro valor a gente vai colocar em funcionário.matrícula. O segundo a gente vai colocar em nome só para trabalhar o conceito da nossa aula. É para pegar o que está nessa variável nome e modificar aqui o membro nome da estrutura funcionário. Então, o terceiro valor que o usuário digitar vai para o nosso funcionário ponto horas. E o último valor vai para o funcionário ponto valor hora. Beleza, então agora que a gente já leu os dados do funcionário, vamos pegar aqui o que está em nome e vamos preencher aqui o nome do nosso funcionário. Para isso a gente vai utilizar a função strcpy. Então a gente vai colocar em funcionário.nome o que está na variável nome. Por último, vamos calcular o salário desse funcionário. Então, o salário desse funcionário vai ser o quê? Então, vamos criar aqui a variável float, salário. Vai ser o funcionário ponto horas. Então,
quantidade de horas trabalhadas pelo funcionário vezes funcionário ponto valor hora, ou seja, o valor da hora trabalhada por esse funcionário. Por fim, vamos imprimir o salário do funcionário. Então, %F barra N, vamos colocar aqui 2 casas decimais e vamos imprimir o que está na variável salário. Então, vamos executar aqui para ver como o programa está se comportando. Então, executando. Pedindo aqui para informar os dados do funcionário. Então, vamos informar aqui. Primeira matrícula 10. O nome Pedro. Ele trabalhou 40 horas e ganhou R$10 por hora. Então, o salário dele vai ser R$400. Vamos modificar aqui, vamos também imprimir aqui o nome do funcionário. Então, o nome é um string, então %S. E a gente vai imprimir aqui o funcionário, ponto, o nome dele. Lembre-se que a gente não lê o nome aqui diretamente. A gente primeiro lê o nome e depois modificou o membro string da estrutura funcionário com o nome que lemos aqui nas linhas anteriores. Então, vamos executar o código para ver o que vai ser impresso agora. Então, funcionário, matrícula 10, nome Pedro, quantidade de horas trabalhadas 40 e o valor da hora R$10. Vamos executar, então imprimiu aqui ó, R$400 e o nome do funcionário Pedro. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui e até a próxima aula. Obrigado.